Olá, alunos de primeiro ano, como vocês estão? Espero que estejam bem, estejam com saúde, estejam se cuidando, certo? E a ideia hoje é a gente dar continuidade à nossa conversa anterior, né? Que nós falamos sobre a formação das cidades. Hoje, então, a gente vai dar continuidade e vamos falar sobre as primeiras civilizações que a gente entende como Antiguidade Oriental, certo? Bom, então, só relembrando, né, nós trabalhamos a formação das cidades. Lá no período neolítico, né, a gente tem aí a grande descoberta que é a Revolução Agrícola, que é a descoberta da agricultura, a sedentarização da população, certo? A formação de um excedente agrícola que permitiu então trocas, urbanização, nascimento do comércio, da produção cerâmica, né? A necessidade de proteger esse excedente, a necessidade de controlar esse excedente, a possibilidade de se alimentar melhor, de viver logo, né, mais, de ter uma saúde mais adequada devido a uma alimentação melhor, mais controlada. Enfim, tudo isso gerou então um excedente demográfico que vai formar então as primeiras aldeias. Os sítios arqueológicos que foram encontrados datam aí deste período neolítico, né, das primeiras aldeias, de mais ou menos 11 mil anos antes do presente. E essas cidades, primeiras aldeias encontradas, são da região da Turquia, da Sérvia, entre outras, tá? Hoje a gente vai se debruçar mais, então, sobre o que a gente entende de primeiras civilizações, ou seja, essas aldeias, elas vão, claro, né, crescendo, elas vão se complexificando, e com isso nós vamos ter, então, uma estrutura do que a gente entende como uma civilização, com uma cidade-estado, um reino, um império, ou seja, com uma hierarquia social bem constituída, né, com uma classes sociais delimitadas, especialização do trabalho, enfim, uma sociedade bem mais complexa, né, do que anteriormente a gente percebia, né? Então, essas civilizações, elas surgiram de uma forma espontânea e simultânea, certo? Em vários locais. E a grande maioria desses grupos estão vinculados a espaços de rios ou de mares que lhe permitiam, então, uma produção agrícola mais pujante e controlada, certo? Então, essas primeiras civilizações, o que a gente entende como Antiguidade Oriental, surgiram, né, próximas a rios ou mares e exatamente necessitando, né, de alguma forma, se valer, né, desse recurso natural. Então, a gente percebe a necessidade de uma organização desses grupos para poder usufruir melhor, então, desses espaços, certo? Então, essas civilizações surgiram de forma simultânea em vários locais, como, por exemplo, na região onde hoje é o Egito, na região da Mesopotâmia, que é os primeiros grupos que a gente vai trabalhar, na região próxima ao Rio Jordão, certo? Também, né, na região próxima ao Rio Indo, né, onde hoje é a Índia, no Rio Amarelo, onde hoje é a China, certo? Claro, não teremos tempo de tratar de todos esses grupos, tá? Então, quando a gente fala de Antiguidade Oriental, a gente visa mais abordar, né, as civilizações da Mesopotâmia, o Egito Antigo, fenícios, hebreus e persas. São esses os grupos que a gente vai trabalhar com vocês, certo? Bom, então como eu disse para vocês, a grande maioria desses grupos, eles surgiram próximos, então, a rios, exatamente na necessidade de se valer desses rios para a sua sobrevivência. Então, a gente vai perceber que é necessário que esses grupos se organizem, se articulem, certo? Criem uma burocracia, muitas vezes uma série de classes sociais que façam com que se organize um trabalho, né, no sentido de criar obras arquitetônicas como canais de irrigação, certo? Grande parte desses territórios nos quais surgem essas civilizações são territórios de um, digamos assim, uma terra, né, não tão fértil, mas que com os canais de irrigação, né, e com outras formas de utilização da água, faz com que então esses povos consigam plantar cereais, trigo, enfim, né, e garantir a sua subsistência. Então, a perspectiva das grandes obras hidráulicas, certo? Ela está muito vinculada à formação dessas sociedades. Tudo bem? Certo? Bom, então, basicamente esses grupos, essas cidades, elas vão surgir, certo? E vão cada vez mais se tornar mais complexas. Vamos ter um grande aparato arquitetônico, palácios, urbanização, ruas, fontes, muros em grande parte dessas, também dessas cidades, né? Muros de proteção, né? Espaços para comércio,
espaços de moradia. Muitas vezes a cidade ela vai se estruturar, digamos assim, digamos, em separados espaços agrícolas, né, ao campo. Então, nós vamos ter um espaço urbano no qual grande parte da setor administrativo, das decisões, etc., vão estar acontecendo, e o campo que vai, então, sustentar essa possibilidade da cidade existir, certo? Bom, os primeiros grupamentos, então, surgiram de forma simultânea nesses espaços e a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas das civilizações que a gente denomina civilizações mesopotâmicas. A Mesopotâmia, tá? O termo Mesopotâmia é um termo grego, meso é meio, potamos é rio, então são civilizações que surgiram entre rios. Que rios? Os rios Tigre e Eufrates, na região onde hoje ali é o Iraque, enfim, aquela região do Oriente Médio, certo? Essa região, ela faz parte, digamos assim, de um espaço onde nós temos, né, vários rios importantes, tá? Que é o chamado crescente fértil. Lá nos slides de vocês a gente vai ter um mapinha, vou deixar um mapa para vocês. E vocês vão poder entender por que, né, esse crescente fértil. Uma região, então, que dentro daquele espaço territorial não tão adequado, de solo não tão adequado, a gente tem vários rios que permitiram, sim, o surgimento, né, dessas cidades, né, e a manutenção, então, desses espaços, desses impérios. E forma como se fosse uma lua crescente, por isso crescente fértil, certo? Então, a Mesopotâmia, as civilizações mesopotâmicas são, digamos assim, né, geralmente as primeiras que a gente trabalha, porque dentre essas civilizações que a gente geralmente aborda, a que parece mais antiga pelos vestígios que temos é a civilização suméria, que era uma civilização, então, né, mesopotâmica. Por que mesopotâmica? Porque são civilizações que surgem entre os rios Tigre e Eufrates, certo? Esses rios abarcam um território bastante considerável, digamos assim, certo? E basicamente, tá, a gente tem então essas civilizações surgindo. Bom, os sumérios, certo, são considerados povos, o povo mais antigo dessa região, tá? Então eles vão se estabelecer em torno de 5.000 anos antes, né, de Cristo, basicamente, no final do período neolítico, e vão se organizar no que a gente entende como cidades-estado. Então, o que é importante a gente ter claro? Outros povos também vão se organizar como cidades-estado, como os fenícios, que a gente vai abordar daqui a pouco, como os gregos mais tarde, na Antiguidade Clássica, certo? Então, cidades-estados são várias cidades que vão surgir, que funcionam como um estado, ou seja, elas têm suas leis próprias, sua própria organização, seu próprio governante. No caso dos sumérios, vai ser chamado de patesi, certo? O rei, o governante vai ser chamado de patesi, ou patese, né? Enfim, e eles, essas cidades, apesar de terem cada uma a sua própria organização, suas próprias leis, enfim, seu próprio governante, elas têm em comum algumas questões culturais, cultuam os mesmos deuses, têm uma língua semelhante, né? Tem uma cultura semelhante, então é basicamente isso que é uma cidade-estado, certo? Então elas não se organizam como reino, unificado ou como império. Não, são cidades-estados. Várias cidades, né? No caso dos sumérios, as principais são Uruk, que é uma das mais antigas, Lagash, Ur. São cidades, inclusive, que são citadas, né, no texto bíblico, porque, afinal de contas, os hebreus também surgiram naquela região, também, né, habitaram aquele espaço, disputaram aquele espaço, em determinados momentos foram, né, escravizados, muitas vezes, por outros povos, enfim. Então, a gente vê que esses relatos, eles aparecem também em relatos de outros povos, certo? Então, basicamente, então, as suas principais cidades são Uruk, Ur, Lagash e Nippur também, então são essas as principais cidades, certo? Bom, basicamente a gente tem uma casta de sacerdotes, né? A gente tem o governante, uma casta de sacerdotes, nobreza, enfim, né? Grupos guerreiros, e lá embaixo dão camponeses e grupos escravizados, lembrando que o escravismo será utilizado de uma forma larga nesse período, tá? Mas é uma escravização diferente do que a gente vai ter depois lá na Idade Moderna, certo? É uma escravização muito mais no sentido de guerra, né, de vencidos de guerra, enfim, do que uma perspectiva, né, étnica ou de determinado povo, de determinado território. Basicamente são as pessoas são escravizadas por dívidas, né, ou são escravizadas em relação a vitórias de guerra, certo? Então, basicamente, os sumérios deixaram como grande contribuição, né, a escrita cuneiforme, que é a primeira escrita que foi encontrada, mas até hoje não se encontrou nenhum tipo de vestígio anterior, que era então cuneiforme, porque era em forma de cunhas, e eram feitas muitas vezes em placas de argila, né, que deixavam
endurecer. E as primeiras escritas eram basicamente sobre questões comerciais. Quanto se produziu, quanto se vendeu, quanto se arrecadou, né? Abastecimento nos celeiros, enfim, basicamente era essa a perspectiva, certo? Também é suméria, né? Algumas narrativas, acredito que a primeira narrativa, né, encontrada era uma narrativa suméria, contando a história de um rei, né, que desejava então a imortalidade. Isso se chama Epopeia de Gilgamesh, né? Então eu recomendo que vocês deem uma olhadinha, tá? É bem interessante, um texto bem interessante. E a gente percebe ali várias passagens, digamos assim, que depois são reaproveitadas por outros povos, como por exemplo o dilúvio, certo? Então o dilúvio, que tem também na narrativa bíblica, né? Que os hebreus compilaram, a grande possibilidade de que os hebreus, quando viviam nessa região, né? Onde hoje então ali é Iraque, enfim, né? Essa região da Mesopotâmia tiveram contatos, os hebreus tiveram contato com os sumérios e, né, compilaram essas histórias, se apropriaram, ressignificaram essas histórias, certo? Então, a Epopeia de Gilgamesh, ela conta exatamente a narrativa deste rei que vai tentando passar por várias situações, enfim, né, para conseguir chegar, então, à imortalidade, à juventude eterna. Então, é um dos primeiros textos também encontrados. Os sumérios, eles acabaram sendo dominados posteriormente pelos chamados povos acádios, tá? E a civilização acabou se desagregando, enfim, né? Mas são, então, digamos assim, os primeiros povos e eles têm exatamente essa estrutura, certo? Então são politeístas, acreditam em vários deuses, geralmente divindades da natureza. São povos, então, mesopotâmicos, que deixaram a escrita cuneiforme como sua principal contribuição e se organizavam em cidades-estado. Esses são os principais pontos a saber sobre os sumérios. No próximo encontro, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre, né, principalmente babilônicos, assírios, né, e também sobre a passagem, então, um pouquinho de outros povos, como os acadianos, amoritas, né, enfim, certo? Então tá bom, gente. Até a próxima. Estudem e se cuidem, certo?